Recentemente, um pastor de uma famosa igreja aqui do Brasil, mais especificamente de São Paulo, disse que nós precisamos atualizar a Bíblia se nós cristãos desejamos ser luz para esse mundo. Mas será que isso é verdade? Será que ele está correto em suas definições ou em seus argumentos? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar 5 motivos pelos quais nós não precisamos dessa atualização. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hudson Andrade e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um canal cristão com foco em Jesus e na sua palavra. Amém? Bom, primeiramente, antes de falarmos a respeito desses argumentos e dessa frase específica que o pastor disse, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse daqui não é um vídeo de ataque à pessoa do pastor, nem dos seus seguidores ou alguma coisa assim do tipo. É somente para debatermos as ideias desse pastor que são contrárias às Escrituras. E eu vou mostrar aqui para vocês, de acordo com a palavra, o porquê que isso é incorreto, essa ideia de queremos atualizar a Bíblia. Primeiro motivo é que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, ela é inspirada por Deus. Apesar de Deus ter usado homens para escrever o que ele gostaria de passar para a humanidade, ainda assim, esses homens eles foram guiados pelo Espírito Santo. Não foram por suas próprias palavras que eles escreveram a Bíblia, mas pelas palavras que foram dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou esses homens para escrever o que tem nas Escrituras, para escrever aquilo que nós podemos ler atualmente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vemos o apóstolo Paulo falando com o seu discípulo Timóteo o seguinte. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, vai nos dizer o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto que as suas palavras, que tudo aquilo que ele estava ensinando para as pessoas não estava fundamentada na sabedoria humana, mas sim no poder do Espírito de Deus que o capacitava para tal obra. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, nós conseguimos ver o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, não somente Paulo falou a respeito da inspiração das Escrituras, mas Pedro também disse. E aqui especificamente ele está falando que todos os profetas que vieram antes de Jesus Cristo, eles falaram a respeito do Senhor. E não vinha esse conhecimento deles de sabedoria humana, porque se viesse de sabedoria humana seria algo falho, mas vieram da parte de Deus. E aqueles homens, os homens que geraram todas as profecias, foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que tudo aconteceu e continua acontecendo da maneira que nós vemos atualmente. E nós temos também o versículo tão lindo que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que eu gostaria de ler para vocês agora neste momento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, aqui em Hebreus nós vemos exatamente isso, que a Bíblia não é uma carta morta. Como disse o próprio pastor, a Bíblia não é insuficiente, seja ela nas suas linhas ou entrelinhas.
Pelo contrário, a palavra de Deus é viva e eficaz e continua atuante na vida das pessoas, transformando pessoas. Eu sou um exemplo vivo de que as Escrituras transformam as nossas vidas e que nos fazem cristãos semelhante ao nosso Senhor. O segundo motivo é o seguinte: uma vez que entendemos que foi Deus que inspirou esses homens para escreverem a Bíblia, se o livro precisa ser atualizado, então entendemos também que esse Deus precisa ser atualizado. O que é uma loucura, visto que Deus é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. O Senhor Jesus Cristo nos diz em Apocalipse que Ele é o Alfa e o Ômega. Então, se dizemos que a Bíblia precisa ser atualizada, entendemos ou já prevemos que Deus também precisaria ser atualizado, o que é incabível. Deus é eterno e seus decretos são atemporais para sempre. Vamos dar uma olhada no Salmo de número 111, versículos 7 e 8, que nos diz a respeito disso. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, nós vemos o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, todas essas mensagens que nós pegamos das Escrituras nos mostram que Jesus Cristo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de eternidade a eternidade. Se eles inspiraram a Bíblia, eles já sabiam do passado, do presente e do futuro. Não há nada que passe desapercebido pelo nosso Deus, não há nada que esteja fora do seu controle temporal. Deus é onisciente, Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Por que ele escreveria algo que com o tempo seria atualizado pelos homens? O terceiro motivo que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje é que Deus é um Deus imutável. Vamos dar uma olhada em Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vejam essa passagem de Malaquias, que bonita e quão importante é ainda para os nossos dias. Pois, em meio a esses pensamentos de atualização da Bíblia, nós vemos o Senhor declarando para a nação de Israel de que ele não mudava, que ele era imutável diante dos seus decretos, diante daquilo que ele é. E no Novo Testamento, nós vemos também sobre a imutabilidade de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Lembrando que aqui eu estou citando somente alguns versículos para que o vídeo possa ficar mais dinâmico e rápido e agradável para vocês assistirem também. Entretanto, vocês podem pesquisar inúmeros outros versículos sobre essas características e atributos de Deus que eu estou passando para vocês. Diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha que forte que é esse texto, pois Tiago está dizendo que em Deus não existe nem mesmo qualquer tipo de variação ou sombra de mudança. Não existe qualquer cisco a respeito de uma mudança de Deus. Nosso Deus não é um Deus vacilante. O nosso Deus não é igual a nós, homens, que podemos em um momento estar em um lugar, em um outro momento prometermos alguma coisa e simplesmente negamos a nossa própria palavra,
mudamos de pensamento inúmeras vezes, assim não é com o nosso Deus, pois Ele é imutável. O quarto motivo é a respeito do desconhecimento histórico. Eu sei que talvez esse pastor não tenha esse desconhecimento, mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, muitos dizem que nós precisamos atualizar as Escrituras devido a isso que está acontecendo no século 21. Nós precisávamos atualizar a palavra de Deus, a Bíblia, para uma nova sociedade, para uma sociedade moderna ou pós-moderna do século 21, onde nós temos inúmeras coisas que não foram abordadas no trecho das Escrituras, pois a Escritura foi feita, em uma sociedade antiga. Mas isso demonstra um desconhecimento histórico, principalmente no que se fala ali na mensagem daquele pastor sobre a homossexualidade ou a prática homossexual. Visto que naquela sociedade já existia sim a prática homossexual entre as nações, na sociedade que não era judaico-cristã. Inclusive, era uma prática comum e até incentivada nas sociedades grega e romana daquela época. Mas vejam o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. Em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, podemos ver o seguinte trecho. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, denunciando o pecado de tal prática. E o quinto motivo que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje é que essa própria ideia de atualizar a Bíblia já é algo ultrapassado, antigo. Vejamos o que acontece em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim na minha tradução: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou considerado para destruição, seja destruído. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Portanto, meus queridos irmãos que estão me assistindo agora, neste momento, ou se você é novo aqui no canal, ou nem mesmo é cristão, essa é a mensagem que eu tenho para passar aqui no dia de hoje. A Bíblia ela não precisa ser atualizada para agradar a homens. Ninguém precisa ser obrigado a seguir as Escrituras. Ninguém precisa ser forçado a seguir ou acreditar naquilo que as Escrituras dizem. Entretanto, nós também não podemos atualizar a Bíblia ou fazer ela conforme o nosso gosto, conforme a nossa vontade, porque ela não é de acordo com a nossa vontade. A Bíblia não é para agradar aos homens. Ela é a palavra de Deus mostrando para os homens como eles devem viver de acordo com o seu agrado e a sua vontade. Quem quer seguir a Bíblia, que siga. Ninguém é obrigado. Mas não venhamos com essa ideia de atualizarmos as Escrituras para um mundo atual ou um mundo moderno. A Bíblia não precisa ser atualizada nem para os dias de hoje, nem para os dias que ainda virão. Tá certo? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Esses são os 5 motivos que eu gostaria de passar para vocês, em meio a tantos outros que existem, para nós não atualizarmos a Bíblia. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Espero vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tudo de bom.